Olá, olá a todos. Oi, Esther. Pontualíssimas. Tudo bem, minha querida? Já vou aceitar aqui a sua solicitação. A gente espera um minutinho para as pessoas entrarem, né? E aí a gente já começa a conversar. Aí vai. Eu ainda sou meio analfabetes, né? Então, tô me adaptando aqui com a tecnologia. Oi, João. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que colar lindo, hein? Ah, obrigada, direto da Amazônia, hein? Direto da Amazônia, que legal. Acho que Que bom. fizemos a mesma viagem. Então, a gente vai esperar um minutinho para as pessoas entrarem, né? Tá entrando a Maldi, o João, a Malu. Sejam todos bem-vindos para a nossa conversa. E você sabe, Esther, que a primeira coisa que eu pensei em falar hoje foi que eu te conheci lá no Teatro Avilola, num evento da Academia Amazônia Ensina. Para quem não conhece, a Academia Amazônia Ensina faz uma expedição para a Amazônia sensacional, uma expedição de estudos, né? Que você fez e eu também fiz. E quando você me foi apresentada, falaram, essa é a Esther. E aí você lembra disso? E eu falei, a Esther Atanásio, da rádio, porque eu ouvia você no programa do Observatório de Justiça e Conservação, mas não te conhecia. E aí, quando falaram seu nome, que você falou alguma coisa, eu reconheci a sua voz. Que bom, Me senti querida. super famosa esse dia. Mas né? Claro, com certeza. Eu fico muito Ai, o feliz professor de. João Pedro tá online, inclusive. Ele é o É, culpado de nós nos conhecermos. é verdade. Ele e a Nathalie. E a Nathalie Unterstel, é verdade. E a gente deixa o convite para quem quiser conhecer, né? A Amazônia Ensina, vale muito a pena essa expedição. Foi sensacional, né? E eu queria te Incrível. agradecer, muito obrigada por você aceitar conversar com a gente um pouco aqui, falando sobre questões socioambientais nesse dia tão triste, né? Onde quase 15.700 pessoas já morreram, já perderam a luta para a Covid. Então, a gente, pensando como a gente podia contribuir com as pessoas que estão em casa, enfim, eu tenho muitas amigas que estão sozinhas em casa, a Elsa acabou de entrar aí, e a gente quer, de alguma forma, contribuir com as pessoas, então um modo de contribuir é gerar conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Então, Com certeza. é muito bom poder conversar com você, muito obrigada. Você é uma super profissional que eu admiro muito. E vamos começar então a conversar. O povo está chegando, Gustavo Brandalize, o pessoal da Comissão de Direito Ambiental da OAB, sejam todos bem-vindos. E vamos falar um pouco então sobre comunicação socioambiental, que é a sua Deixa eu só te expertise. agradecer pelo convite. Acho que toda essa Claro. admiração é recíproca, né? Obrigada. E é exatamente o que você falou. Durante muito tempo, sabe, Ali, eu me senti um pouco, não vou dizer inútil, mas um pouco impotente sendo profissional de comunicação, porque a comunicação não resolve na base os problemas sociais e ambientais. Mas aí a gente começa a perceber que ela é a base para a resolução de vários desses problemas e é transversal a todos eles. Com certeza. Então, tudo passa, de certa forma, pela comunicação, né? Desde os processos educativos, a mobilização. Então, acho que a sua iniciativa de estar compartilhando seu conhecimento e convidando outras pessoas para compartilhar com seus colegas é super válida. Obrigada. E na verdade, assim, gente, eu tenho amigas maravilhosas que têm muito conteúdo, né? Que sabem muito dos temas em relação aos quais elas estudam, que eu admiro, são mulheres guerreiras, são protagonistas, né? Mulheres empoderadas. E que eu penso que a gente deve dar voz cada vez mais às mulheres, né? Enfim, dentro dessa ideia realmente de multiculturalidade, né? Enfim, vou acompanhar, estava tentando, eu sou analfabete, como eu falei no começo, eu estava tentando acompanhar aqui pelo computador,
e eu vou abrir, parece-me que não está aparecendo a live aqui no meu computador, não sei por quê. Mas eu vou tentar acompanhar as perguntas que o pessoal enviar, eventualmente, os comentários. E aí, então, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, questionamentos. E eu não sei por que não está abrindo, mas tudo bem, isso é de menos. Eu consigo te ajudar a ver por aqui mesmo. Ai, que bom, celular, né? Porque você que é especialista nisso, né? Não, mas... Ó, eu tô vendo aqui que o professor, o João Teza, falou que é muito feliz em ver a gente junto, que a gente faz parte do trabalho deles lá na Amazônia. Então, dá para ver os comentários aqui. Dá para ver, sim. Joia, me ajude, então, por favor. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a comunicação socioambiental. E hoje também é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Então, essa é uma data também importante no que tange à igualdade, ao respeito a todos os seres humanos, né? Nós que amamos tanto a natureza, respeitamos todas as formas de vida. Muito mais também os humanos, né? Obviamente. Mas daí deixa eu registrado só esse dia aqui, né? Esther, me conta, o que vem a ser a comunicação socioambiental? Que ferramenta é essa? Vamos conversar um pouquinho e aí o pessoal está entrando e se quiserem vão mandando questionamentos, a gente vai conversando aqui. Isso, e me interrompam para eu não falar muito tempo. Não, eu te interrompo, pode deixar. É uma área que tem crescido muito no Brasil, né? Nós gostamos de denominar comunicação de causas, ou seja, todas essas ferramentas e instrumentos transversais às mais diversas causas que a gente possa imaginar, envolvendo tanto o meio ambiente como questões sociais. E tem um pouco, né, dessa separação entre meio ambiente e o social, mas a gente vai percebendo cada vez mais que são partes indissociáveis, né? Entendendo até o meio ambiente como um direito humano também, né? De como o ser humano interfere em tudo isso e como nós dependemos também do meio ambiente para todas as outras atividades humanas. Mas eu digo que vem crescendo muito porque a gente tinha uma nomenclatura muito mais, digamos, engessada até o fim do século XX, denominado terceiro setor, né, que consiste nessa terceira esfera da sociedade dedicada a resolver as demandas sociais e ambientais, que não pela via do Estado, do governo, né, que consiste no primeiro setor, e uma segunda esfera ali de iniciativa privada, que estaria desinteressada nesse sentido e muito mais interessada e focada no lucro, nos benefícios monetários de ordem privada. O que a gente tem sentido nos últimos anos? Que esses setores, eles se mesclaram, né? Então, a própria natureza do terceiro setor foi sendo alterada, ela existe, ela é filantrópica, ela tem um trabalho muito importante, né? Que são essas instituições sem fins lucrativos, as ONGs, tem um trabalho super relevante, mas de uns tempos para cá, houve uma flexibilização da ideia do segundo setor, né? Do empreendedorismo social, ou seja, empresas que geram lucro, geram empregos, geram impostos, como as outras privadas, mas elas têm um objetivo maior do que gerar esse lucro, que é resolver uma demanda social ou do meio ambiente. Então, elas se concentram primeiro nessa demanda, né? E, por consequência, também elas têm uma vida própria, digamos assim, porque elas não dependem tanto de doações, de editais, mas elas têm algum tipo de negócio que funciona ali e dá sustentabilidade financeira para isso. E a gente tem vários exemplos, tanto de meio ambiente quanto social. Por que eu tô falando isso, né? Olha só, a Nathalie acabou de entrar, a gente falou dela. Ai, que linda, maravilhosa é ela! Ela é super maravilhosa. Quem sabe ela vem conversar com a gente aqui daqui uns dias. É verdade. Eu já tinha pensado nela, inclusive. Que legal. Bom, olha aí, ó, deu uma intimada ao vivo. Ao vivo. Essa flexibilização toda fez com que a gente aquecesse esse setor, né? E surgissem muito mais, primeiro, demandas de uma comunicação mais profissional, mais estruturada para atender essas esferas e também, por que não falar, recursos, que ainda é uma dificuldade muito grande. Se a gente pergunta para qualquer organização social ou ambiental, terceiro setor, quais são as suas maiores dificuldades? Captação de recursos e comunicação. O que denota que ainda a gente tem muita dificuldade de lidar com essas esferas com profissionalismo. Então, tem um pouco daquele clichê, né, de imaginar que quem trabalha no terceiro setor ou quem trabalha com causas é sempre voluntário ou tem um salário muito pequenininho. Isso está sendo tensionado de uma forma, primeiro, para reconhecimento social dessas pessoas, que fazem um trabalho importante para todo mundo,
Sem E dúvida. depois também para que haja muito mais objetividade e eficiência também nesse setor, né? Para que os processos, os recursos sejam melhor aproveitados. E aí a comunicação de causas ela acaba sendo importante porque não é apenas uma adaptação das ferramentas de uma comunicação e de um marketing tradicional à área social, mas ela vem com uma perspectiva, um entendimento com muito mais propósito. Então, eu não aplico simplesmente essas ferramentas para que as pessoas curtam mais, sigam mais, comprem mais, mas para que elas se conscientizem e entendam a causa que elas estão adotando. E aí a gente percebe que em todos os processos, né, dessa causa, ela vai precisar passar pela comunicação. Então, um grande exemplo que a gente dá é o próprio agendamento de uma demanda na sociedade, né? Algumas a gente já tem uma clareza, todo mundo fala sobre aquilo, sabe que é importante debater, precisa doar, precisa se envolver. Mas outras estão invisíveis ainda. Então, é a Uhum. comunicação que vai trazer isso para o centro do debate, que vai fazer com que a sociedade discuta a respeito daquilo e se mobilize de alguma forma também. E você criou, inclusive, uma agência que tem esse propósito, a de propósito, né? Quais são as causas que vocês mais, assim, que exemplos você poderia nos dar para as pessoas que estão nos ouvindo começarem a talvez ligar, como diz a minha mãe, ligar Lé com Qué aí, né? Ou com Cré, não sei como é que a mãe fala. Enfim. Que exemplos de causas socioambientais poderiam ser citados agora, assim, já para a gente começar a nossa conversa? Uhum. Hoje na De Propósito a gente trabalha com um leque bem variado, né? Então, já trabalhamos com o pessoal da Academia Amazonicina, que é um exemplo de meio ambiente, a própria Nathalie, né, que é uma pessoa que tem uma atuação muito grande na interface entre políticas públicas e meio ambiente. Então, aí não é nenhuma instituição, é uma pessoa que tem essa atuação importante. A gente também já atendeu o Instituto Aurora, que é um instituto de educação em direitos humanos. Né? Então, eles vão às escolas, eles vão às comunidades, em lugares onde as mulheres cumprem medidas socioeducativas, jovens cumprem medidas socioeducativas, esclarecem melhor essas demandas. A gente atende também startups de tecnologia em saúde, né, que implementam softwares em hospitais para auxiliar e apoiar equipes de enfermagem, equipes médicas, para ter mais eficiência no tratamento hospitalar. Então, Olha é que muito amplo, né? interessante. A gente pode falar de saúde, de educação, não é aquela coisa tão caricata como muitas vezes a gente possa imaginar, né? Em comunidades muito pobres, preservação ambiental, mas é um Sim. leque muito amplo que as pessoas podem atuar cada vez mais. Uhum. E, inclusive, uma das questões, pessoal, se vocês tiverem questões, mandem aí pra gente. Uma das questões que eu tinha pensado aqui para lhe perguntar é exatamente como que a comunicação socioambiental ela pode servir para auxiliar na elaboração das políticas públicas. Como é que funciona isso? Porque, não sei, eu sou jurista, né? Então, para mim falta ainda esse ligar os pontos, né? Como é que funciona isso? Quando eu falei lá no início, né, de que a comunicação de causas ou a comunicação socioambiental, ela acaba sendo transversal a esses processos, é justamente por isso, né? Então, eu dei um primeiro exemplo ali da necessidade de nós agendarmos um tema na sociedade, na comunidade onde nós estamos inseridos. Então, um exemplo que eu gosto de dar é a equidade de gênero, né? Uhum. A necessidade de nós discutirmos tanto políticas públicas, mas também mudanças culturais e de práticas nos negócios, na política, em toda a nossa vida, para que as mulheres tenham iguais direitos, né, e condições que os homens. Uhum. Hoje, esse assunto está tão central na nossa agenda, ou seja, ele faz tanto parte, né, das conversas familiares, das redes sociais, do debate político, da imprensa, que nós já naturalizamos esse debate. Mas se nós retornássemos aí uns, não precisa ser muito, acho que 15 anos atrás, isso era um pouco mais espinhoso. 20 anos, muito mais difícil. Sem E é uma dúvida. causa que vem se estendendo há séculos, né? Se nós pensarmos nas sufragistas, as mulheres que lutaram pelo direito ao voto. O que acontece? No primeiro momento, o que a gente precisa é despertar atenção para essa demanda. E aí que eu vejo um papel muito importante da imprensa. Por quê? A imprensa ela tem uma audiência muito ampla. Então, hoje, quando se fala de comunicação, muitas vezes existe uma ansiedade em pensar em recursos tecnológicos do marketing digital. Só que esses recursos, embora sejam muito importantes e indispensáveis, eles vão dialogar com um público mais objetivo, um público mais restrito, que muitas vezes já é simpatizante, já entende a tua causa, já te conhece e vai se aproximar devido a essa demanda.
quando eu consigo colocar a imprensa envolvida nessa causa, eu estou lançando luz sobre um tema que talvez a maior parte dessa audiência desconheça. Então, por isso que é muito importante a gente mobilizar essa imprensa. Nós A temos gente hoje acaba falando para nós mesmos, né? A gente conversa com as pessoas com quem a gente tem afinidades, né? Sim. E é uma demanda importante hoje, né, da comunicação, pensando com o foco da democracia, em gerar uma pluralidade, fazer com que as pessoas conversem, deliberem, é um princípio básico da democracia. E as redes sociais têm esse efeito colateral de manter as pessoas em bolhas, né? Elas podem se manifestar, elas podem se pronunciar, isso é muito saudável, mas infelizmente também vivem em bolhas. Então, por isso que apesar da gente ter hoje vários recursos, que uma pessoa qualquer, entre aspas, pode ser produtor de conteúdo e falar com um grande público, a imprensa ainda é muito importante, porque primeiro que ela baliza o debate público à medida que ela tem referência, credibilidade, ela é ouvida, né? Aquilo que está na capa de um grande jornal é o grande assunto do país naquele dia. Então, isso não pode ser ignorado. Depois que ela dialoga com um público muito mais amplo, né? Pessoas que desconhecem a causa passam a ouvir. E aí aquilo, como você, agora chegando na tua resposta, né? Esse debate colocado pela imprensa, né? Ouvindo especialistas, ouvindo a comunidade científica, também acaba pressionando o poder público, né? Na formulação de políticas públicas também. E daí até que vem, né, o famoso nome denominado a grande imprensa, que é o quarto poder, que é esse poder de fiscalização e de pressão. Então, uma das ferramentas, né, que a sociedade civil organizada, os movimentos podem usar para pressionar o poder público nessa formulação de políticas públicas é a própria imprensa. Que interessante, né? Realmente é algo, são causas, é uma comunicação transversal, né? Eu sou bastante humilde, né? Eu sempre falo que quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu vejo que eu não sei nada, né? E eu penso que esse espaço aqui para a gente conversar serve também para essa transversalidade. Por isso você que não é jurista, né? E mesmo eu falando num canal cujo título é Direito Socioambiental, falo muito mais em conscientização e educação ambiental aplicada até do que de direito muitas vezes, né? Também sou professora de direito constitucional, eu vi meus alunos dando oi aí antes, oi para todos. O João está falando, Esther, é possível perceber novas tendências para a comunicação a partir da Covid-19? O que você acha? O que você pensa? Eu acho que tudo que eu falar vai ser especulação pura, né? Um feeling, mas acho que a gente... Até porque a gente está num momento de incertezas generalizadas, né, em todos os campos. Sim. Mas veja, o trabalho da imprensa ele não parou nesse momento, né? Muito pelo contrário, ele foi potencializado, a audiência de vários veículos cresceu muito, né, e essa cobertura continua. De certa forma, ela se tornou, pensando em causas, né? Ela se tornou monotemática, porque a grande interesse é falar da pandemia e seus desdobramentos nas diversas esferas. O que acontece com quem trabalha com causas socioambientais? As demandas que a gente já tinha, né, o desmatamento que a gente já tinha, a luta por várias questões, elas permanecem, elas continuam, né? Talvez elas ficaram um pouco invisíveis nesse momento. Mas, até porque, né, Esther, os criminosos ambientais não pararam, ao contrário, né? Exatamente, né? Então tem muitas demandas aí de situações que foram se agravando até no decorrer da pandemia, porque criou a oportunidade de que aqueles que não trabalham em prol do bem comum, né, se aproveitassem desse momento para, enfim, deturpar os direitos de pessoas e do próprio meio ambiente. Então, essas demandas já existiam. E quem trabalha com causas triplicou o trabalho, porque tinham as demandas anteriores e são essas pessoas que arregaçaram as mangas e foram se mobilizar para doações, para solidariedade. Claro, tem diversas iniciativas surgindo, né? Tá difícil ter o controle disso, as empresas também contribuem e a gente não pode ignorar o papel do Estado. Sem o Estado agora, quão difícil seria se nós não tivéssemos o SUS, por exemplo. Mas quem trabalha nessa área realmente está com muito mais trabalho e talvez não com tantos recursos quanto precisaria. Então, a imprensa tem coberto muito isso. Então, de certa forma, por esse interesse, e está a pauta da solidariedade muito central, a gente tem um pouco mais de facilidade de falar de causas sociais desde que elas tenham algum vínculo com a pandemia. O que não tem vínculo com a pandemia, infelizmente, foi postergado, foi adiado. Isso falando em termos de imprensa.
Agora, respondendo um pouco mais o João, o que eu sinto uma mudança, né? Com esse distanciamento físico, mudou um pouco a dinâmica da cobertura jornalística. Então, antes, se eu estou aqui e quero fazer uma cobertura sobre algo no Amazonas, era muito mais desgastante convencer o jornalista de que é possível gravar uma entrevista à distância por Skype. Agora, esse é o novo normal, usando até o clichê do momento. Então, essas adaptações estão se tornando mais comuns, né? E envolvendo as pessoas com mais agilidade, mais rapidez, sabe? A urgência do momento despertou muito mais atenção para aquilo que nós que trabalhamos na área talvez já estávamos acostumados. Mas as audiências estão despertando um olhar mais atento agora. Talvez a gente já tivesse atentado a isso e os precursores das causas que a gente defende, né, socioambientais, estão aí há anos e anos na luta e a gente os segue. Esther, e você falando aí, a gente não combinou o que ia falar, mas enfim, me ocorre como lidar com um discurso de desgaste, até mesmo dessas entidades que fazem esse trabalho tão importante, um discurso no sentido de que a ONG, falou em ONG já é um termo quase que pejorativo, né? Enfim, como lidar com essa situação nesse momento? É difícil, né? Porque tem tanta gente séria fazendo trabalhos maravilhosos, inclusive agora mesmo no momento da pandemia, né? Suprindo muitas vezes carências, chegando onde o Estado não chega. Como lidar com isso? O que você pensa? Eu costumo dizer que a ignorância está custando muito caro. Né? E eu acho que tudo isso, todos esses grandes problemas que a gente tem, eles partem disso. Né? Não é necessariamente culpa das pessoas, né? Mas a gente percebe também que muitas com acesso à instrução preferiram assumir esse posto. Né? E por que eu falo da ignorância? Porque se as pessoas conhecerem a fundo o trabalho das organizações, claro que não são todas que são sérias, mas a maioria é. Né? Se elas conhecerem a que serviço elas prestam, certamente elas teriam posturas diferentes. Sim, mas profissionais sérios ou não sérios existem em qualquer carreira, né? Qualquer profissão, sim, não é uma prerrogativa do terceiro setor. Exatamente. E alguém está fazendo esse trabalho, né? Então, como que nós vamos viver apenas na crítica? E aí tem uma questão muito própria, assim, da De Propósito, né? De trabalhar com boas notícias. Porque a gente entende que a gente precisa superar o diagnóstico simples de que nós temos problemas. Né? Então, uma própria imprensa sensacionalista ou desgastada pelas notícias negativas não promove mudanças. Pelo contrário, né? Os estudos de ciência política, principalmente, nos mostram que uma cobertura demasiadamente negativa do que a gente tem como mundo, né, como sociedade, leva as pessoas à apatia social e não à mobilização. O que leva à mobilização são exemplos inspiradores e possibilidade de esperança e de mudança. Então, a gente acredita muito nesse viés de uma cobertura que dê mais atenção às causas sociais, porque ela não é um mar de rosas, ela não é ilusória, alienada, muito pelo contrário, ela mostra os problemas que a gente tem, né? Partindo de dados, de ciência, com responsabilidade, mas ela também apresenta soluções. E essa cobertura que precisa dosar aí para a gente ter um equilíbrio de não apenas enxergar os pontos negativos e tornar cada vez mais o cidadão apático, desacreditado das instituições democráticas, e também não ter uma cobertura apenas positiva que esqueça das demandas e das pessoas que nós precisamos socorrer. Então, é esse equilíbrio. Agora, eu acho que o terceiro setor, ele também, a imagem dele não foi bem trabalhada, né? E aí mostra a importância da comunicação, de esclarecer isso. Então, tem um histórico de notícias muito negativas, né? Tem casos mal contados, e tem também o meia-culpa que eu posso fazer como jornalista, de uma cobertura muito caricata, do tipo, quem trabalha em causas sociais ambientais é o herói, ou ele é o coitadinho, então tem uma trilha sonora mais fúnebre, mais triste, para fazer as pessoas chorarem, mas isso não resolve os nossos problemas, né? A pessoa pode se mobilizar um dia só, se emocionar, mas no outro dia ela segue a vida. Então tem que ser tratado com mais seriedade, com uma profissão de respeito como as outras. Ou gerar até apatia, né? Indiferença, né? Sem dúvida. Travou. Desculpa, eu te cortei.
Não Não, cortou, não, pode seguir, senão eu falo muito. não, imagina, é um prazer te ouvir. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Eu falei que essas notícias também, muito ruins, acabam gerando até uma certa apatia, porque as pessoas pensam, eu não posso fazer nada. Então, né, a gente esquece que cada um fazendo um pouquinho, a gente pode muito, né? Cada um fazendo o que sabe fazer, né? É por isso que eu me dispus a conversar com as pessoas, que é o que eu sei fazer de melhor, que é tentar aprender todo dia, todos os momentos. E eu queria queria te perguntar uma coisa, e como fazer em relação às fontes de informações? Porque às vezes nós acabamos querendo fazer o bem, mas não, assim, eu quero dizer que a gente corre um certo risco, por vezes, no sentido de buscar fontes responsáveis, né? E aí o papel da ciência em especial, tanto no que tange a Covid, como o João falou aí antes, e até mesmo ele comentou sobre a questão agora que nós ganhamos agilidade com as redes sociais, né? Tanto em relação à Covid, mas também em relação a uma causa que nós temos carinho por ela, que são as mudanças do clima, por exemplo. Então, como tratar desses temas, que fontes buscar? Eu já sei, imagino que eu sei o que você vai falar, mas eu penso que é importante a gente trazer também esse direcionamento, não direcionamento no sentido de induzir as pessoas, mas auxiliar, né? Como fazer? Pois é. Boa pergunta. Olha, você tá vendo como a ignorância está custando caro? O primeiro aviso é: a Terra é redonda, né? E isso já foi superado há muito tempo. Então, por que a gente está tendo que debater coisas, retornar, né? Então, a pergunta sobre o que por que o terceiro setor está desgastado, a imagem das ONGs está corrompida, está tudo relacionado a isso, né? Que tipo de fontes as pessoas buscam, mas mais do que tipo de fontes elas buscam, em quem elas querem acreditar. Né? Então, estou falando isso para introduzir o seguinte: existe uma predisposição a acreditar naquilo que valida a minha visão de mundo. Né? E aí a gente cai no grande problema da comunicação século XXI, que são as fake news, que é a desinformação. De modo bem grosseiro e rápido, né? A gente já falou aqui um pouquinho. Os ganhos de uma tecnologia, claro, não é todo mundo que está incluído, existe sim pessoas excluídas da democracia digital, mas nós evoluímos nesse sentido. Um número bastante considerável da população está realmente excluída, né? Nós vemos mesmo até a questão do Enem, você manter uma prova, sendo que a maior parte da população menos abastada ou mais carente digitalmente não está nem conseguindo estudar, né, Esther? E o Emanuel fez a pergunta exatamente onde eu queria chegar e onde você já estava respondendo. Ele perguntou: isso que eu ia perguntar, como lidar com uma comunicação efetiva diante de tantas fake news? Tá. Desculpa, eu te interrompi, mas... Imagina. É importante que você faça isso, senão eu vou dar palestrinha mesmo. Não, essa resposta vai ser um pouco mais longa, porque eu gosto de contextualizar o que eu estou falando para a pessoa entender a conclusão, sabe? Então, de contexto, né? Existem muitas pessoas que estão excluídas, sim. A gente tem um dado aí, acho que de 2 anos atrás, que 64% da população tem acesso à internet. Então, em que condições? Não sabemos exatamente, mas é um número considerável, tá? Agora, qual o percentual dessas pessoas tem instrução o suficiente, e eu nem vou dizer instrução, mas vou dar o termo adequado, que é educação midiática, letramento midiático, ou seja, uma instrução prévia que permita que essa pessoa tenha capacidade de ler e interpretar os conteúdos que ela consome. Essa é uma grande questão que nós temos no Brasil hoje. Nós tivemos um avanço no sentido de oferecer para a população, democratizar o acesso à tecnologia, ou seja, instrumental, tecnológico, ferramenta, mas isso não foi acompanhado, né, de uma instrução, de uma educação suficiente para que essas pessoas consumam esse conteúdo de uma forma responsável. E por que eu falo responsável? Porque não diz respeito apenas àquilo que elas acreditam e que alimenta, né, a sua opinião, que vai formar a opinião pública. Mas quando elas têm a capacidade de não serem apenas consumidores da informação e também produtores, não apenas quando compartilham, mas quando criam algo novo, a gente tem uma problemática muito grande.
Então, os otimistas, né, dessa era digital acreditavam que a gente ia ter a grande ágora, né, trazendo aí um termo grego da democracia antiga, que todo mundo ia debater, ia ser um ambiente fértil, todo mundo ia participar da democracia. Isso é um lado positivo, de certa forma. Mas também tem um lado negativo, que todo mundo fala, poucos se ouvem. E esse todo mundo fala inclui coisas de um conteúdo ruim, um conteúdo questionável, mas também um conteúdo deliberadamente mentiroso. E aí a gente chega nas fake news. Então, as fake news, por natureza, elas não são um equívoco, um deslize, uma falta de informação, um conteúdo mal feito. Elas são propositalmente feitas para enganar e prejudicar pessoas. É bem diferente, né? É diferente. Então, por exemplo, o jornalista pode cometer algum tipo de equívoco, errar o nome, a data, e no dia seguinte ele vai ter retratação. Só que mesmo que ele cometa um equívoco, nós sabemos o nome, o sobrenome e a empresa que ele representa. É diferente a responsabilização. As fake news, por natureza, são anônimas. É muito difícil a gente identificar de onde partiu aquilo. E se nós tivéssemos essa educação que eu falei, essa instrução, como é o caso de país, não é que eles sejam absolutos, mas são referência no combate às fake news, como a Finlândia, que não por acaso é um país que investe muito em educação. Eles têm baixíssimos índices de compartilhamento. Então esse problema cai, porque não é a maioria das pessoas mal intencionadas que escrevem conteúdos mentirosos. Eles são a minoria. Mas eles se valem não apenas de robôs, mas de pessoas, por um lado, ingênuas, por outro lado, acomodadas, né, que não procuram essas fontes, não procuram checar, não procuram se responsabilizar. Então, se valendo disso, os maldosos conseguem disseminar isso com muita rapidez, né, e isso ganha uma proporção muito grande. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente já tinha fake news antes, né? Só que elas não eram chamadas com esse nome, eram boatos, mentiras, mas eles se esgotavam no ritmo do analógico. No ambiente digital, isso não se esgota, né? Porque fica para sempre naquele ambiente e ganha proporções geométricas a cada dia. Então, o grande gargalo para a gente resolver as fake news é a educação e o letramento midiático. Eu defendo que uma legislação mais incisiva pode ajudar? Pode. Recursos tecnológicos, iniciativas das empresas de tecnologia podem ajudar? Pode. Mas eles não vão ser o suficientes se nós não instruirmos as pessoas suficientemente para lidar com o que elas recebem. E a questão, penso que é exatamente a proporção tomada com o mundo digital, né? Outro dia eu ouvia, não lembro agora, acho que foi o professor Vila, falando que quando teve a peste em 1916, já havia fake news, porque as pessoas escreviam uns panfletinhos dizendo que a erva tal curava, e aí para vender o remédio. Então era uma espécie de fake news que se limitava a um papelzinho, né? Agora com a internet não tem fim, né? Porque realmente as pessoas acabam compartilhando, às vezes por maldade, às vezes por ingenuidade, essas informações sem checar as fontes, porque talvez a informação, porque eu goste do que está escrito, né? É mais parece que é um julgamento de valor, não de conteúdo, não é isso? Em um ambiente polarizado como a gente vive no Brasil, tudo isso se agrava. Né? Então, por exemplo, a gente tem um conceito nos estudos de comunicação, principalmente comunicação política, que se chama mídia hostil. É o comportamento do leitor, do consumidor da informação, do jornalismo especialmente, né? De enxergar e de ler uma notícia como tendenciosa quando ela confronta os seus valores, suas crenças. E essa mesma tendência de considerar uma mídia positiva, adequada, profissional e ética, quando ela valida as suas ideias. Então, isso é natural. Né? Quando a gente tem uma visão adversarial, nós temos a imaginar, a descrever aquele veículo como um veículo parcial. Eu gosto, agora imagina eu não gosto, né? Exato. Agora imagina isso no universo de desinformação. Né? Isso que eu tenho costumado repetir muito. Divergir em ideias é ótimo no ambiente democrático, né? É isso que vai fazer com que a gente busque o consenso, muito embora nem sempre ele seja possível. Mas a divergência, as opiniões distintas e as argumentações precisam estar baseadas num pressuposto básico que é a verdade. A partir do momento que as opiniões são validadas a partir de mentiras, elas não são opiniões, elas continuam sendo mentiras. E a gente vai tomar decisões públicas com base nisso, no momento de uma pandemia,
isso não é cabível, isso não é aceitável, né? Então, lidar com essa polarização e com essa predisposição a acreditar naquilo que é bom para mim e a rechaçar aquilo que confronta minhas ideias tem prejudicado muito, ao ponto de você avisar as pessoas que aquilo se trata de uma mentira e mesmo assim elas preferirem ficar com a mentira porque é mais cômodo. Sim. Então a gente vive a ignorância está custando caro, de fato, está custando vidas, está custando vidas, centenas de milhares e a gente não sabe o que vem pela frente, é muito sério, muito triste. O Emanuel falou, o que é mais triste são figuras que se dizem, entre aspas, ambientalistas, mas que refutam os discursos sustentáveis. Por exemplo, juram que o aquecimento global é um resultado 100% natural. O que dizer, Esther? Me ajuda, por favor. Eu não sei se necessariamente, é porque aí a gente tem uma questão de lugar de fala, né? De voz de autoridade também, que a gente fala no jornalismo. Até por isso que as fake news ganharam esse nome, sabe? Porque se a gente for olhar ao pé da letra, fake news não faz sentido na tradução em português, é notícia falsa. E notícia, por definição, não pode ser falso. Né? Notícia no jornalismo tem que ser baseada na verdade. Por que ganhou esse nome fake news? Porque quando começaram a inventar as fake news propriamente ditas, elas tinham cara de notícia. Então, o título, a manchete, uma chamada, às vezes imitam até a logomarca de um jornal de referência. Por quê? É essa tentativa de usurpar, de roubar a credibilidade do jornalismo para se fingir, né, de verdadeira. E isso pode acontecer, talvez, né, lendo o comentário do Emanuel, no ambientalismo. Né? De repente, eu me coloco como ambientalista, eu vendo essa imagem para que as pessoas me ouçam. E aí eu tenho uma autoridade no meio, né? E quem seguir as minhas ideias vai poder me referenciar. E isso é um grande perigo. Inclusive, existem algumas fake news, vocês devem ter visto, uma das mais comuns que teve agora na pandemia foi sobre o uso do álcool em gel ou do vinagre. O cidadão que gravou aqui, terrível. Terrível. Ele dizia que o vinagre era mais efetivo e que o álcool em gel não deveria ser usado. Um vídeo de 5 minutos explicando isso. Como que ele se apresentava no início do vídeo? Eu sou o fulano, químico autodidata. Então, ele mesmo se apresentava de uma forma que as pessoas poderiam acreditar que ele tinha validade, um currículo aceitável para falar sobre aquele assunto. Mas poucas pessoas se dão ao trabalho de pesquisar o nome dessa pessoa e ver se realmente ele tem autoridade para falar daquilo. Isso o jornalismo faz por nós, com todos os seus defeitos. Né? O jornalismo precisa, sim, melhorar, ele pode ser criticado, é muito saudável que a gente faça crítica de mídia, mas ele nos assegura que as fontes que estão falando ali, de fato, têm um currículo respeitado. E quando a gente recebe qualquer conteúdo na internet, de qualquer pessoa falando, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, né? A boa notícia é que a gente tem hoje uma facilidade de fazer essas buscas com muita rapidez. Né? Que bom, então, dar um passo atrás. Se eu nem cheguei a receber essa fake news aí, é porque todos aqueles que estão nas minhas redes sociais fizeram esse filtro e nem passaram adiante. É verdade, é bom. A gente tem que ver, como diz a Maria, né? Minha querida amiga. A minha mãe tá dando um tchauzinho, eu tenho que dar um tchau pra mãe, né? Como diz a minha amiga Maria, ela usa um óculos cor-de-rosa, a gente tem que pensar no lado bom das coisas. Então, de certa forma, as pessoas estão aprendendo a ter este filtro. Isso é muito importante. Essa educação digital a que você se referia antes, não é? É isso, né? É você checar as fontes, buscar até mesmo a divergência, porque a divergência ela é salutar, né? Toda unanimidade é burra. Nós precisamos disso, Alessandra, porque se a gente se isolar, cada vez mais vai ser um submundo de quem consome fake news, porque a pessoa vai consumir uma atrás da outra e não vai ter ninguém ali que possa instruí-la. Então, eu entendo que é muito frustrante a gente permanecer em grupos em que a gente recebe diariamente notícias falsas, né? Ou coisas muito gritantes e que talvez no nosso entendimento aquilo seja básico. Mas eu me coloco numa posição contrária daquela política de excluir todo mundo, bloquear, sair do grupo, porque esse isolamento, ele acentua a nossa polarização. E ele não promove educação.
A gente vai cada vez mais lamentar a postura do outro e não vai contribuir para que essas pessoas amadureçam. Então, eu bato muito na tecla da educação midiática no seguinte sentido. Se você recebeu uma notícia falsa, né, e você teve a consciência, a responsabilidade de checar antes de compartilhar e percebeu que é falsa, não guarde essa informação só para você, né? Busque a pessoa que te enviou, avise ela que é falsa e peça para que ela se retrate com todo mundo que ela enviou, porque o ciclo da desinformação precisa ser rompido. E explique para essa pessoa o que ela fez, a gravidade disso e como não repetir. Então, eu até criei no WhatsApp, essa é uma sugestão do meu marido, que eu agradeço porque deu certo, porque a gente também precisa considerar que muitas pessoas só têm o WhatsApp como fonte de informação porque o pacote de dados deles é limitado. Então, essa pessoa não pode nem abrir uma janela externa para pesquisar a informação. Então, eu criei ali 5 passos para checar a informação, que são questionamentos. Quem publicou, quando publicou, porque a data também importa muito. Sim, é verdade. Valorize a imprensa. Divulga achando que, ai, olha que bom, aí você vai ver a notícia de 5 anos, né? Isso. Ou a fala de alguém, principalmente em termos de opinião, né? No momento de pandemia, os dados mudam todos os dias, então o posicionamento de uma figura pública pode mudar. Né? Claro. Aquilo que era muito grave ontem, de repente hoje pode ser flexibilizado e vice-versa. E aconteceu muito com o Dr. Drauzio Varella, né? Em janeiro ele se posicionou de uma forma, porque o contexto era outro, limitado à China, e agora é totalmente diferente. E foi muito usado, está sendo usado o vídeo dele de janeiro para defender uma flexibilização total da circulação das pessoas nas cidades nesse momento. Então, não é a mentira. É a verdade sendo usada em um contexto totalmente distorcido. E isso gera desinformação. Ele mesmo já gravou outros vídeos, digamos, se retratando, né, entre aspas, mas de fato as pessoas só divulgam o que lhes interessa muitas vezes, né? A gente precisa evoluir muito enquanto sociedade, né? Nós precisamos realmente ter respeito ao outro, né? Não fazer para o outro o que a gente não quer que faça para nós mesmos, né? Aquele preceito básico. Eu queria só lhe perguntar a comunicação enquanto ferramenta de expansão de impacto naqueles processos que você comentou comigo, né? Sensibilizar, conscientizar, engajar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. A gente falou bastante no começo sobre agendar, né? Esse processo de agendamento, de incluir uma temática na agenda pública. E também vai ajudar a gente a incluir essa temática na agenda política, na agenda institucional. Né? Então, aí a gente tem a questão do advocacy e da formulação de políticas públicas. Mas em todos os objetivos, né, das causas socioambientais, a gente percebe que a comunicação vai ter um papel. Então, sempre que nos consultam, né, sobre a necessidade de ter uma comunicação, de planejar a comunicação dessa instituição, a primeira pergunta que eu faço é qual é o seu objetivo? Nesse momento, você precisa atrair voluntários, você precisa atrair doações, recursos, ou talvez até o público beneficiário não sabe dos seus direitos, daquilo que você pode colaborar. Veja que são públicos muito distintos, né? Que podem variar de faixa etária, pode variar de região, pode variar de classe econômica, social, de nível de instrução. Tudo isso tem que ser considerado nessa comunicação, até para a gente fazer escolhas certas de quais ferramentas utilizar. Se vai ser uma comunicação digital, se vai ser analógica, se vai ser um papel, ou se nada disso, né? De repente é um teatro, é uma intervenção, se são pessoas que não são alfabetizadas, por exemplo, a gente precisa adaptar para essa realidade. E aí, por isso que entram em todas essas fases, né? De mobilizar, sensibilizar, engajar. Porque cada causa, ela vai ter vários públicos de interesse e de relacionamento. E algumas pessoas já estão conscientes, sensíveis à sua causa, mas elas ainda não estão mobilizadas. Então, elas, por exemplo, elas não se opõem à causa do meio ambiente, elas não se opõem à luta contra o desmatamento, por exemplo. Mas o que elas fazem em prol disso é mínimo ou é igual a zero. Então, eu preciso de uma comunicação que toque não nessa pessoa nem o lixo. Para que ela torne aquela conscientização em prática, em atitude. É um tipo de comunicação. Agora, eu posso lidar com outro público que é totalmente apático. Talvez por falta de interesse, talvez por falta de conhecimento, ou talvez por pura e falta de civilidade mesmo, né? De querer participar daquilo, de não ignorar aquilo como parte integrante da sua vida.
Então, vai ser um outro tipo de estratégia. Então, a gente percebe que em todas essas fases, né, desde um desconhecimento total da causa, da invisibilidade, até eu realmente fazer as pessoas colocarem a mão na massa ou colocarem recursos financeiros, a gente vai precisar de algum tipo de comunicação, seja pessoal, pessoalmente de fato, oral, escrita, cantada, né? São muitas as estratégias, mas em todas essas etapas a gente precisa de comunicação. Sem dúvida. E como gerar empatia nas pessoas nesse momento tão difícil, né? Como eu falei no começo, eu comecei a fazer essas conversas aqui, eu que sou muito tímida, quem me conhece sabe, e sou analfabeta, então olha a minha dificuldade, para mim está sendo assim, tá sendo, como fala, assim, estou me superando. Mas muita gente em casa, né? Muita gente começando a ficar mais preocupado também com os números, mas assim, também com uma certa tristeza generalizada, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Os amigos ambientalistas muito preocupados, com muito desmonte, como eu falei no início, os criminosos ambientais que não pararam, as comunidades tradicionais sendo dizimadas em vários aspectos, mas agora também com a questão da Covid, sob sério risco. Como gerar empatia? Como fazer? Como chamar mais pessoas? Pô, vamos parar, é o que eu falo, vamos parar de brigar, vamos nos unir, nós somos todos brasileiros, nós somos um país mega biodiverso, nós temos que vencer as picuinhas, né, em bom português, essa hostilidade, ou que se chama de maniqueísmo, né, os polos extremos, o bem e o mal, vencer isso. Como usar a comunicação socioambiental para ajudar a criar essa empatia pelo outro, pela causa do outro, que no fim é uma causa de todos nós. As mudanças climáticas, elas nos unem absolutamente. O meio ambiente é o que nos une em absoluto, porque nós somos todos iguais, né? Rico ou pobre, enfim. Todos precisamos do meio ambiente ecologicamente equilibrado para ter vida com dignidade. E a gente tem tantos irmãos brasileiros que não têm, filhos da mesma mãe terra, mas que não têm essa dignidade. Então, enfim, que você me falaria sobre isso? Eu entendo que a empatia é uma habilidade, uma característica muito individual do ser humano, né? Embora as pessoas estejam consumindo, de repente, os mesmos conteúdos, elas lidam com isso de uma forma muito distinta. Em relação às instituições, o que elas podem fazer, eu acho que também é uma análise particular de cada uma, de como abordar isso, de como trazer transparência, clareza, para cada dado que vai ser usado, cada tipo de argumentação, né? O que o teu público vai considerar e que vai despertar nele essa sensibilidade, essa proximidade. Mas eu prefiro responder aqui, já que nós estamos conversando de pessoa física para pessoa física, aqui todo mundo, de como que a gente pode fazer isso no âmbito individual, né? E nem sempre é fácil, né? Muitas vezes é difícil, até porque a posição de confronto ela é mais atrativa, né? De convencer o outro de que ele simplesmente está errado. Uhum. Mas refletindo um pouco, a gente vai perceber que forçar isso, ele distancia até, não gera empatia. Ele vai distanciando as pessoas, vai aumentando esses polos e cada um vai buscar os argumentos que referendem as suas ideias, que fortaleçam aquilo que já acredita. Então, eu acho que esse caminho de mais ponderação, de mais diálogo, é o que vai nos ajudar, sabe, Ali? Então, ter um pouco mais de paciência com as pessoas, né, que de repente está faltando um pouquinho de instrução, está faltando um pouquinho de acesso ao conhecimento. De que forma que você pode traduzir isso para essas pessoas? Acho que essa reflexão é importante, é um exercício de empatia. Entender que a comunicação parte disso, de que a gente precisa adaptar o discurso e as linguagens, a abordagem para diferentes públicos. Esse é um princípio básico de uma comunicação eficiente, né? E não é questão de mudar de propósito, não é uma questão de mudar de posicionamento, mas é uma questão de mudar a abordagem. Assim como quando a gente fala com uma criança, nós usamos um tipo de linguagem diferente de quando nós falamos com um idoso, a gente precisa adaptar esses discursos. Então, eu estou conversando aqui com você, eu me sinto à vontade, de repente, usar alguns termos mais acadêmicos, mais técnicos, mas talvez se eu vá conversar no meu bairro, na minha comunidade, eu vou precisar ser um pouco mais próxima da realidade de cada um. Então, acho que esse exercício nós estamos precisando fazer desde o grupo de WhatsApp da família, né? Se aproximar dessas pessoas, entender o que importa para elas. Qual é o valor que elas têm?
né? Elas se importam com que a família esteja protegida? Elas se importam com que as crianças estejam protegidas ou com os idosos? Será que é por aí que eu consigo aproximar, gerar empatia, né? Mostrar o que está acontecendo do outro lado do mundo, mostrar números? Ou, de repente, essas pessoas se importam com ciência? Usa a ciência com ela. Não se importa com ciência, mas gosta de um político que está tendo determinada postura? Usa ele de exemplo. Então, eu acho que são estratégias diferentes que a gente pode usar para se aproximar de cada um. E é por isso que eu até falei que essa nossa conversa, esse bate-papo que vem acontecendo aqui, com mulheres sensacionais como você, se dispõe a acabar com o juridiquês, mesmo quando nós falamos de conteúdos densos, técnicos, pesados, nós temos que falar uma linguagem que as pessoas nos entendam e que abracem a causa que não é nossa, mas que é realmente de todos nós, né? O João perguntou, você acha que a demanda por comunicação socioambiental, socioambiental irá aumentar? Eu acho que sim. Posso estar, de repente, Tomara. Eu acho que aumentou, sabe? Porque, assim, filosofando um pouco, né? Eu acho que é um momento de grandes paradigmas e de definições para o rumo da humanidade. Acho que é um grande marco que a gente está vivendo, né? Desestabilizou muitas coisas que a gente tinha como padrão de existência, Verdades, de sociedade, né? Verdades absolutas, principalmente padrão econômico, né? E que norteava uma série de outras decisões. Então, a maneira como a gente lida com o meio ambiente é pautada pela agenda econômica, né? A maneira como a gente se relaciona com as pessoas pautada pela agenda econômica. E eu acho que isso que está desgastando tanto essa nossa exigência de precisar nos isolarmos, né? Porque mexeu com os padrões econômicos. E isso desestabiliza muito. Então, eu imagino que nesse momento a gente vai precisar decidir o que vai... Não sei quanto tempo vai durar, de que forma vai durar, mas superado isso, a gente vai manter os padrões que nós tínhamos. Até muita gente fala isso, né? Não dá para voltar à normalidade porque não estava normal aquilo, né? Eu concordo, faço parte desse coro, que eu entendo que algumas coisas podem ser muito positivas de nós mudarmos aproveitando esse cenário que é muito doloroso. Mas que nessa dor nos mostrou que tinha muita coisa errada ali e que pode ser diferente, né? Que as prioridades podem ser alteradas, que a gente pode priorizar outros valores humanos, né? E que vão ser coletivos e de bem para todo mundo, né? Um exemplo que eu percebo disso é a grande discussão sobre o colapso econômico que nós vamos viver e que isso certamente prejudica muita gente, mas a conclusão que eu chego é que nós não temos uma dificuldade de riqueza a ser gerada, mas sim de distribuição. Se nós conseguíssemos distribuir o que nós já temos, com certeza a gente poderia salvar muito mais pessoas, né? Então, eu acho que a desigualdade está gritante. Então, com todo esse cenário, aumentou sim a demanda socioambiental, né? Se tornou muito mais urgente que essas instituições que já trabalhassem muito mais. E eu acho que passada essa fase, a gente tem uma oportunidade, que eu falo, quem é engajado e trabalha nesse setor, de mostrar a importância, a relevância, né? De construir um novo olhar, uma nova imagem pública para esse setor, e angariar, atrair muito mais pessoas para trabalhar. Agora vai depender de que forma que a gente vai se apropriar desse discurso, de que forma nós vamos nos posicionar, né? E que vamos cativar as pessoas para perceber que todos nós precisamos disso. Até porque nós podemos construir, de fato, a economia verde, né? Porque não é uma questão de socialismo ou capitalismo, nós vivemos o capitalismo. Não. Mas é a questão realmente de dar valor ao que tem valor e os recursos naturais reduzidos a meros processos apropriáveis e como se a natureza fosse infinita, nós não temos como manter esse modo de produção, né? O João falou sobre quais os principais erros da comunicação socioambiental e o Emanuel falou que ele sente medo que o cenário seja inverso. Quando tudo se normalizar, os índices de compras cresçam desenfreadamente. Tomara que o EMA não esteja certo nisso, né? Acredito e espero que não sei. Nós temos 5 minutos para terminarmos a nossa conversa, mas você poderia fazer aí uma resposta sobre isso, por favor. Vou tentar responder mais a pergunta do João, que é mais da minha área mesmo, né? Sim. Sobre os principais erros, né? Uma das questões que a gente falou lá no início e que eu percebo muito, mas que eu acho que está sendo superado, é a falta de profissionalismo mesmo para manejar essa comunicação, sabe?
ela normalmente se recorre à comunicação como meio para resolver todos os outros problemas das instituições e ela não resolve, né? Eu digo que a comunicação ou ela mostra tudo que você tem de bom e de ruim, se ela for transparente e honesta. Então, se as coisas não estão bem resolvidas, não estão bem feitas, melhor nem ter comunicação, porque aí vai deixar explícito, escancarado tudo que não está legal ali, né? Vai mostrar os pontos fracos. Ou ela é vai virar mentirosa. fake. Exato. Aí eu finjo que está tudo bem, faço uma comunicação perfeita, um design gráfico maravilhoso, todo mundo aplaude, e quando conhece a tua instituição, é uma frustração sem fim. É o tal do greenwash, né? Que é a lavagem, né? Pinta-se de verde uma determinada entidade, ou enfim, e não é, né? O Bernardo, que viajou com a gente para a Amazônia, fez o TCC dele sobre isso, sabe? Ele fez aluno de publicidade. Então, é muito frustrante isso, né? Então, tem esse discurso, né, das grandes empresas usarem o discurso verde como estratégia de marketing, que pode ser terrível, né? Mas tem um lado positivo que está mostrando que existe uma pressão, uma demanda social, mas pensando daqueles que trabalham realmente com causas. Se eles não forem coerentes, honestos, transparentes com o seu discurso, né? Se o discurso e a prática não coincidirem, a comunicação não vai colaborar para isso. Então, eu sempre oriento que a gestão tem que ser muito bem feita, os processos, a sua missão, os seus valores têm que estar muito firmados e a comunicação vai servir para enaltecer isso. E aí, quando normalmente consultam a comunicação, claro, tem várias demandas de recursos e etc., mas se busca para tentar resolver um problema, não resolve. Ou se faz de uma forma muito amadora, o que eu quero dizer com isso é, de qualquer forma, qualquer um pode fazer. E aí entra até na questão de desvalorização desse profissional, né? Então, esse eu diria que são os principais erros. E para terminar, falar com o público que já te conhece, né? A gente não tem que pregar para convertido. A gente tem que pegar os convertidos e levar eles para pregar para os pagãos. Para disseminar o conhecimento, né? É verdade. E aí o João concluiu que nesse sentido a De Propósito... ele está perguntando se a De Propósito é uma espécie de selo. Infelizmente a gente não vai conseguir responder isso agora porque já estamos acabando e a minha primeira live com a Maria eu não pude salvar porque eu terminei depois que ela acabou e eu não vou correr esse risco. A Maldi, aprendi muito, agradecimentos a ambas. Eu agradeço demais todo mundo, agradeço muito todas as suas explicações. Eu queria dizer para o Emanuel e para todo mundo que como eu sou uma pessoa otimista, eu acredito na capacidade do ser humano se renovar e evoluir. Eu penso que todos nós podemos nos unir, sim, utilizar de todos esses recursos da comunicação socioambiental, checando fontes, vendo o que é verdadeiro, para realizarmos, de fato, um consumo consciente, né? Nós que todos somos consumidores. Eu queria te agradecer muito, agradecer a todos, e nós vamos continuar conversando, né? Muito obrigada. Obrigada, Esther. Obrigada a todos. O pessoal está agradecendo aí. Espero que tenha sido útil. Obrigada. E vamos em frente, né? Vamos trabalhar todo mundo, né? Cada um da sua casa mesmo. Tem muito a contribuir, não é? É verdade, com certeza. Não desistam, não desanimem. Exatamente. Vamos nos unir. Obrigada, gente. Um abraço e tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.